Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário da Consult e o nosso encontro de hoje, ele nasceu de uma solicitação de um cliente nosso que estava com dificuldades em relação à venda em operação interestadual de um produto sabidamente sujeito à substituição tributária para um comprador no estado de São Paulo que alegava que não se deveria fazer substituição tributária, porque ele, o comprador, tinha uma autorização para agir como substituto tributário. E ao respondermos o questionamento, lembramos ao nosso cliente o uso de um CFOP pouco conhecido pela maioria daqueles profissionais que milita com a substituição tributária e que estava previsto para ser extinto no ano de 2024, mas já caiu por terra a revogação, né? Nós íamos extinguir, desde que foi criado aí a figura do SEST, o Código de Especificação da Substituição Tributária, havia um projeto de extinção dos CFAPs específicos da substituição. Isso, como já se sabe, e é de conhecimento amplo, foi revogado, o que significa dizer que mantemos aí aqueles CFAPs clássicos, o 5401 ou o 6401, lembrando sempre que o prefixo 5 é para operação interna e o prefixo 6 para operação interestadual. Então, o 5401, operação de venda do produtor, do industrial, né, que pratica a substituição tributária em operação interna, e o 6401, o fabricante que vende o produto em operação interestadual. Logo, se eu sou comerciante e pratico a substituição tributária em terceiro, eu poderei utilizar um outro código que não seja este. Mas a dica maior ficou por conta do desconhecimento do CFOP 6402. Nós orientamos o nosso cliente que ele entendesse que o comprador, inclusive mandou um documento comprobatório da condição, tinha razão no sentido de não aceitar a venda com substituição tributária. E essa orientação ela decorre inicialmente do convênio 142 de 2018, que é na realidade a regra geral da substituição tributária, que em sua cláusula nona esclarece o seguinte: salvo disposição em contrária, não se aplica a substituição tributária em operação interestadual que destinem bens, mercadorias submetidas ao regime ao estabelecimento industrial fabricante do mesmo bem ou mercadoria. Numa segunda situação, transferências interestaduais promovidas a um outro estabelecimento do remetente, exceto o caso do varejista, o que se explica que quando se transfere e transferir é matriz para filial, filial para matriz, né, ou filial para filial. Para um outro estabelecimento da empresa atacadista, não se aplicaria porque caberia a ele efetuar a substituição tributária. Só se aplicaria se o recebedor fosse um varejista. Operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a indústrias que utilizem o produto como insumo. E nós temos casos aqui de clientes que nos perguntam: olha, eu sempre vendi para este cliente uma mercadoria com substituição tributária e agora ele me pede a mesma mercadoria dizendo que não devo aplicar substituição tributária porque ele vai aplicar como insumo. Procede? E eu respondo: sim, procede. Qual a garantia que eu, fornecedor, tenho que o comprador realmente vá aplicar? A garantia, se não for feita no próprio pedido de compra, é recomendável que seja feito lá no campo dados adicionais da nota fiscal eletrônica. Produto destinado à utilização como insumo para atividade industrial. A partir desse momento, você, vendedor, é terceiro de boa-fé e o comprador acaba por aceitar a declaração. É evidente que se o comprador não quiser essa declaração, nós estamos diante de uma situação que merece ser investigada, porque se ele realmente vai destinar para esse fim, essa declaração não vai trazer nenhum tipo de comprometimento adicional que não seja o que foi alegado quando no momento da compra. De qualquer forma, além da restrição, também não se aplica às operações interestaduais que destinem mercadorias e bens a estabelecimento localizado em outra unidade na condição de substituto tributário do mesmo produto devido em operação interna, assim como operações com mercadorias e bens em escala industrial não relevante, o caso de microempresa
com faturamento de até R$ 180 mil. O caso do nosso consulente se encaixa aqui no inciso 4º da cláusula 9ª do convênio 142, porque o adquirente ele é substituto por meio de um regime especial no estado de São Paulo. Existe uma fundamentação específica, inclusive, lá do decreto 57.608 de 2011, que garante, mediante requisição, que o comprador se torne substituto, o que faz exatamente a previsão da cláusula 9ª, inciso 4º, estar presente. A grosso modo, a venda para esse outro estabelecimento comprador é feita sem substituição tributária. E onde estava o problema? Se exigia que se utilizasse o CFOP 601 e o CST 10, o que é incompatível, ou numa linguagem mais rebuscada, incompatível entre si, na medida em que, ao vendermos uma mercadoria que não tem substituição tributária, o uso do CST 10 não nos parece adequado, já que ele vai ser normalmente tributado, o CST correto seria o 00. Todavia, é importante que se diga, se fundamente no documento fiscal, lá no campo dados adicionais, a comprovação de que o comprador é substituto do mesmo produto. E como é que se faz essa comprovação? Mediante a citação do regime especial. Então, lá no campo dados adicionais se coloca inaplicabilidade da substituição tributária, tendo em vista a cláusula 9ª, inciso 4º do convênio 142 de 2018, combinado com o regime especial número XYZ/ano, né, que já garante a inaplicabilidade. Todavia, há um CFOP específico para isso, que é o CFOP 6402, que ao seu tempo quer dizer, no caso do nosso cliente, ele era industrial, né? Se ele fosse um comerciante seria o 6403, mas diz ele, no 6402, venda da produção do estabelecimento de produto sujeito à substituição tributária em operação realizada entre contribuintes substitutos do mesmo produto. Ou seja, se assume que o produto tem substituição tributária em condições normais, mas por conta desta parametrização, e é para isso que existem CFOPs específicos, se utilizaria o 6402, porque estaria se dizer, olha, o produto tem substituição tributária, todavia, nós não estamos aplicando, porque, conforme aquele regime especial, de acordo com o decreto estadual que autoriza, e em linha com a cláusula 9ª, inciso 4º, do convênio 142 de 2018, não estaremos aplicando substituição tributária. Ora, é indiscutível que se não se aplica a substituição tributária, a tributação será normal. O uso do CST-10 é inadequado. O correto seria, portanto, o CST-00. Pois bem, esta era a dica de hoje com relação ao CFOP. Lembrando que existem outros CFOPs interessantes, lembrando que o prefixo 6 é interestadual e o 5 é interno, mas há também os sufixos 402, que é para a produção, e o 403 para comércio. Então, é fundamental que se observe que há sim um CFOP mais específico do que o 601, que era alertado pelo então comprador. Fica aqui então a nossa dica, aguardando sua visita ao nosso canal, agradecendo a audiência que nós temos, pedindo que sempre que houver uma sugestão, uma solicitação, uma dúvida que nós possamos trazer aqui para que todos acompanhem, mande um e-mailzinho lá para o nosso e-mail, momentoconsult@consult.com.br. Lembrando também que, por conta desses algoritmos que nós temos, nós precisamos de relevância. Então, divulgue nosso canal, dê o seu joinha, o seu like, e também se cadastre aqui para acompanhar as nossas próximas informações, e sempre que possível, acione o sininho que tem do lado ali, porque você vai ser avisado, tá ok? Até uma próxima!